Olá, como estão? Bem-vindos ao Cellcast, primeiro episódio de um podcast dedicado a negócios, empreendedorismo, vendas e comércio. Juntamente comigo nessa bancada, nesse dia de hoje, nesse primeiro episódio, Rodrigo de Daniele. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Estou muito feliz aqui pelo convite, estar participando desse podcast, juntamente aí com o nosso grande amigo Bruno Chagas. Bruno Chagas é filho de José Raimundo e Eunice Marques, esposo de Margarete e pai de Daniel e Giovana. Autor do livro Do Zero ao Milhão, onde ele conta a sua história, sua trajetória, desde o início da sua infância até os dias de hoje, passando por todos os processos, por todas as dificuldades. E nesse bate-papo ele vai contar um pouco dessa história, de como que foi criado o livro e também do seu método, um método de vendas muito eficaz, que tem trazido grandes resultados para pequenas e médias empresas. Boa noite, Bruno, como está? Bem-vindo. Boa noite, com muito entusiasmo, estou muito feliz de estar participando do podcast. É uma alegria imensa, primeiro convite que eu recebi do Rogério Fassini. Não teve como rejeitar um convite com tanta energia, com tanto entusiasmo. Obrigado, gratidão, Rogério, porque fiquei muito feliz pela oportunidade de participar desse episódio. Também ao meu amigo Rodrigo, que está aí na mesa também, um forte abraço aí. Estaremos juntos aí falando um pouquinho sobre vendas. Não viemos aqui ensinar ninguém a vender, mas viemos aqui compartilhar experiências da vida. E ao staff que está aí trabalhando, Wesley aí, montou tudo carinhosamente. Quero agradecer também o time aí da parte técnica também, que é importante. E juntos vamos compartilhar algumas informações. Eu sou o Bruno Chagas, um cara que é apaixonado por vendas. Eu gosto de usar a expressão, vendas, minha vida é você. Nossa, que incrível. Bruno, a gente se conheceu, né, num grande evento que aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, onde a gente esteve lá juntamente com o Carlos Wizard, que é uma referência para mim, e eu tenho certeza que é uma referência para você também. E lá você falou um pouco da tua história, né? Falou do livro também. E no livro eu li ele, um livro incrível, recomendo a todos. Fala um pouco da sua história e da sua relação com a música, que é um trecho que tem ali no livro, né? Você conta a tua história desde o início mesmo, quando você era criança, e ali me chamou bastante atenção essa relação com a música. Antes de entrarmos nessa parte de vendas, essa parte técnica, fala um pouco desse dom, né, desse gosto que você tem. Uma excelente pergunta, Rogério. A música na minha vida, ela representa um propósito de Deus na vida dos outros. Por quê? Eu, quando era garoto, eu comecei a aprender a música por intermédio da igreja, onde as pessoas ensinam sem qualquer tipo de custo, que é a congregação cristã no Brasil. E meus pais, muito humildes, não tinham condições de pagar uma aula de violino com um professor, porque não é barato. Um bom professor de violino, ele cobra o valor que ele estudou, e é justo. Então, eu, de uma forma carinhosamente, os irmãos começaram a me ensinar, aqui no Jardim Conceição, em Osasco, São Paulo, onde eu moro, onde eu atuo, né? E a música entrou na minha vida com 12 anos. Comecei a aprender, já ingressei na orquestra, e eu tinha um propósito comigo, que um dia que eu conseguisse propagar o conhecimento para outros amigos, para outros adolescentes, eu acredito que o ser humano que serve as pessoas, que ensina aquilo que ele aprendeu, ele acaba, consequentemente, sendo uma pessoa mais abençoada, mais feliz. Eu sempre falo assim, quanto mais você ajuda as pessoas, mais Deus te abençoa, mais Deus prospera, mais feliz você é, porque eu acho que é isso, Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente poder multiplicar um pouquinho do conhecimento. Tenho certeza que o Rogério é assim, tenho certeza que o Rodrigo é assim, e isso acaba, de uma certa forma, sendo um combustível de equilíbrio. Por que equilíbrio? A música, ela traz paz, traz espiritualidade, ela traz conexão, traz a tribo da música, dos músicos, então acho que desenvolve tanto o auditivo, o canal sensorial, o canal visual e o canal sinestésico. Então acredito que a música, ela tem um papel fundamental na minha vida. Quando eu estou meio tenso nas vendas, estressado, o vizinho que suporta eu tocando violino. É mais ou menos assim que funciona. O seu propósito de vida, Bruno, ele fica vinculado mais à venda ou à música? Ou qual que é o melhor entre os dois? Poxa, os dois se complementam. É uma pergunta que as pessoas me fazem. Porque assim,
A música, um certo ponto, eu só participava da orquestra, como um músico normal. Só que um dia eu falei, poxa, eu preciso voltar para o meio do ensino musical. Por quê? Quando você começa a lidar com pessoas, é uma liderança, é uma forma de liderar. Eu gosto de pegar alunos que têm alguma dificuldade. Os alunos que têm facilidade, é tranquilo. Você elogia e tal, mas quando você pega alunos que têm dificuldade, você leva para as vendas. Porque quando eu vou dar um treinamento de vendas numa empresa, é a mesma coisa. Ao invés de ensinar o cara a tocar um violino, eu coloco toda a energia para ensinar o processo de vendas, o desenvolvimento intelectual daquele profissional. Então, acredito que tanto a música quanto vendas acaba tendo uma conversa. Um equilibra o outro na minha vida. Eu acho que todo mundo tem que procurar algo que preencha o coração. Tem uns que gostam do esporte, tem uns que gostam da música, tem uns que gostam de criar algum curso numa comunidade para propagar o conhecimento. Então, eu acredito que a mente pode estar vazia, tem que ocupar a mente com alguma coisa. Então, todas as vezes que eu passei situações na área comercial difícil, de vendas, eu vi na música a possibilidade de tranquilizar o meu coração e acalmar a minha alma. Então, acaba se conversando diariamente. Então você acha que a música ela tem um papel fundamental na sua condição técnica de vendas? Ela ajuda, ela faz com que você tenha momentos que você consegue, através da música, se superar nas vendas? Seria mais ou menos isso? Exatamente, porque assim, você imagina, quando você usa a música, eu tenho storytelling. Então, cada cliente que eu visito, eu falo dos meninos, eu tenho assunto. Puxa, rapaz, tem um aluno lá, o Pedrinho, rapaz, é uma bênção. O menino tinha um pouco de dificuldade, eu não fiz nada, eu só passei alguns estudos para ele e ele começou a replicar aquilo, porque qual que é a mãe da sabedoria? É a repetição. Então, a música, se você treinar todos os dias um instrumento musical, para quem está escutando a audiência, 40 minutos que seja de você pegar um violão, por exemplo. Eu tenho certeza que ao final do mês, durante 30 dias corridos, a pessoa vai tirar alguma coisa. Uma escala, um arpejo, assim é para vendas também. Então eu acredito que essa disciplina, que você acaba treinando uma pessoa e vendo o desenvolvimento intelectual daquele ser humano, sem julgar a dificuldade que tem de aprender, porque tem pessoas que aprendem da primeira vez, tem pessoas que aprendem da 10ª vez. E isso não é questão que um é mais inteligente, não. QI, cada um tem o seu, tem que ser respeitado. Mas eu acho que o mais importante entre o talento e aquele jogador de futebol, né, que ele tem muita habilidade, ele domina, ele com 6, 7 anos já nasceu com futebol, a predisposição. Mas às vezes tem aquele garoto que não consegue matar uma bola, bate na canela e vai para fora. Eu acredito que a música, ela faz muito esse papel. Eu não me considero um cara inteligente. Aliás, nunca fui. Mas eu sou um cara que na raça, no empenho, na luta, no trabalho, no suor, eu vou superando. Eu tive muita dificuldade no violino. Meu pai uma vez falou assim para mim, falou, filho, dizem que o homem chegou na lua. Eu não sei se é verdade, dá para ver um fórum de discussão aqui, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Agora, se o homem tem a capacidade de chegar em ambientes fora do planeta Terra, imagine você operar um violino. Então, assim, na hora que você manda para o subconsciente, é o que eu replico, o que eu aprendi com meus pais. 5% é o consciente, 95% é o subconsciente. Se eu falo para meu filho de 13 anos, Daniel, filho, você é inteligente, você é capaz, você pode, mesmo que você talvez não tenha aptidão agora. Mas se você treinar todos os dias na vida, você vai ser um profissional bem sucedido na área que você escolher. E eu acho que a música, ela é uma introdução. Eu falo assim, que aqui na nossa igreja, onde eu faço trabalho, é um trabalho social que eu chamo, nós não formamos só músicos, mas seres humanos para realmente ser melhores para a sociedade. Então, ele pode ser um bom vendedor, pode ser um bom médico, um bom motorista, não importa a profissão, um bom empresário. O que importa é o quê? Que a música ela acaba trabalhando com as emoções. E hoje em dia, o segredo dos campeões de vendas que nós brincamos é equilibrar essa gestão das emoções. As emoções negativas versus as emoções positivas. Todos os dias nós vamos ser confrontados. Agora, a forma que eu vou reagir vai definir o quê? O meu padrão mental, que depois define o meu padrão comportamental, consequentemente definirá os meus resultados. Então eu acredito muito nisso.
E da orquestra, lá na igreja que você frequenta, qual instrumento que você mais gosta de tocar? Ou, não sei se você toca mais de um instrumento. Qual deles que você mais gosta? Boa pergunta. O instrumento que eu toco, eu sou violinista. Então o violino ele é uma engenharia, na verdade. Por ser um instrumento que ele não vem afinado, ele é destemperado. Então assim, é um instrumento que você trabalha muito são dois instrumentos, porque quando você usa o arco, praticamente 60 a 70% do som de um violino, ele vem da mão direita. A mão que você usa, a vareta para alguns, né, que não conhecem, e o arco para aqueles que têm um pouquinho de noção. E o dedilhado, a mão esquerda, você tem que conciliar com a mão direita. É um trabalho duo que você tem que fazer. Então, assim, à medida que você vai tocando, você nasce é um instrumento que ele se encaixa em todos os estilos musicais. Você pode colocar um violino no sertanejo, você pode colocar um violino no rock, você pode colocar um violino clássico, é o estilo dele. Só que ele passa pelas matérias musicais. Então eu acredito que é um instrumento que já ocupa muito meu tempo. O que eu gosto de fazer é um pouco de regência. Eu fiz regência básica, estudei com alguns maestros, né, como hobby, sabe? Porque eu acho que o maestro é um líder para o seu time. Então o maestro que tem o controle, qual que é a maior comunicação hoje? É no maestro. Ele usa a mão esquerda, usa a mão direita, usa os movimentos sincronizados, faz um corte, faz uma fermata, tudo isso aprende a engajar o quê? O time de músicos. Então eu acredito que eu tenho dois instrumentos que eu falo. O violino, eu amo, e o violoncelo eu estou tocando um pouco, porque meu filho está estudando violoncelo. Então eu sou um cara mais apaixonado por instrumentos de frição de cordas, né? Sopro, gosto dos metais, trompete e tal, mas a minha especialidade hoje é violino. E na sua carreira de vendas, a sua equipe, você teve a sensação de estar sendo um maestro da equipe, fazendo aquilo como música? Uma boa pergunta. Eu tive uma equipe de vendas que eu gerenciei na empresa que eu atuo, e assim, é muito parecido. Porque assim, o ser humano, a forma que você fala com as pessoas, eu falo que os meninos estão me ensinando, eu não estou ensinando ninguém. Eles são os meus professores. Por quê? Toda vez que eu vejo uma dificuldade de um aluno, é a dificuldade de um vendedor, é a dificuldade de um profissional. Então, quando eu paro para escutar com o cérebro, porque nós estamos numa sociedade hoje, e vocês têm muita experiência com isso, o Rogério, o Rodrigo, acredite, na minha opinião, a sociedade está enferma, com ansiedade, com depressão, muitas das vezes com síndromes que são variadas que está acontecendo. Nós estamos desenvolvendo muitas coisas. Então, eu acho que hoje nós estamos adultos, são tudo homens aqui, e mulheres que vão estar assistindo aqui também. O que acontece? Não foi diagnosticado no passado TDAH, algumas variações. Então, assim, eu acho que tem muito adulto no mundo corporativo que não deram diagnóstico no passado, que está estourando agora. Então, assim, é um tema muito importante isso, porque por que a música é importante, o violino é importante na minha vida? Porque ele é uma forma de acalentar o meu coração. Então, quando eu parava para conversar com um vendedor, que ele quer abrir o coração, eu recebo muitas ligações diariamente. Poxa, eu preciso abrir o coração. E aqui não cabe região, não cabe nome, e às vezes de outras empresas também. Bruno, poxa, eu estou passando por isso e tal, e você vê que é muito parecido. O que é? As pessoas a todo tempo, é uma estupidez, podemos usar assim, uma ignorância, o cheiro podre começa na cabeça do peixe. É um provérbio antigo, extremamente verdadeiro nos dias atuais. Então, por exemplo, o cara, ele precisa tirar uma dúvida com um líder dele, ou às vezes ele está com uma situação pessoal. Claro, você não pode envolver o lado pessoal na empresa, mas às vezes é um detalhe, uma cerejinha do bolo. Às vezes um aperto de mão, às vezes uma palavra do cara, vai lá, eu confio em você. É o verbo. Eu uso muito isso na música, gostei da pergunta de vocês. Às vezes a orquestra vai fazer, eu estava regendo, marcando 3 músicas aqui na igreja, e eu falo para os aprendizes, eu confio em vocês, eu acredito em vocês, vocês são capazes. Agora, se eu chego para ele e falo, não tem condições, tá horrível, o resultado tá péssimo, percebe? Música e vendas é muito parecido, e outras áreas também. Eu acho que nós temos a tendência, muitas das vezes, de influenciar negativamente as pessoas. Então, às vezes, o cara vende 1 milhão,
Poxa vida, você me deu 1 milhão, agora esse mês eu quero 2 milhões. Nossa, mas eu quero 3 milhões. Então aquela coisa de não fazer pequenas vitórias, comemorar dia a dia, é isso que eu penso. Então eu acredito que uma sociedade que está se desenvolvendo muitas síndromes, que precisa ocupar a mente, mas eu acho que não adianta hoje a gente trabalhar só no meio das pessoas que são os formadores, os times, uma orquestra, um time de futebol, por exemplo, é formado por pessoas. A liderança também tem que ser treinada, porque se o líder ele fala, não acredito nesse negócio não, esse método aqui eu não sei, eu não acredito nessas coisas, a estupidez, eu falo que não é o céu que é o limite para alguns, né? É a ignorância das pessoas. É fato isso aí, né? Tem uma passagem muito interessante, Bruno, no teu livro, que você diz que em uma certa ocasião, na sua primeira reunião de vendas, você foi de uma forma humilhado, por um colega. E isso, hoje, no mundo corporativo, ele é muito enraizado, né? Essa questão de disputa, essa questão por metas, essa questão de um passar por cima do outro, né? Conte um pouquinho dessa história aí, de como você conseguiu trazer para o bem uma coisa que te fizeram mal. Poxa, que pergunta bacana. Eu sempre gosto de responder essa pergunta. Por que eu escrevi o livro? Eu tenho o livro que está com vocês aí, do 0 ao milhão, de um campeão de vendas. Ele foi estimulado com a provocação. Olha que bacana. Quando você é provocado, você tem 2 formas de responder à provocação. É igual a final do campeonato. Percebe que tem time que é provocado, às vezes o time ganha o primeiro jogo, e muitas vezes o segundo jogo é revertido. Essa provocação, você pode, de repente, entrar na mente do outro time e tirar o estímulo do time e perder o segundo jogo, ou se tiver um bom gestor do outro lado da equipe, ele pode até perder a final, mas que o time vai jogar bem, vai jogar. Eu acredito que quando eu escutei de uma pessoa assim, o Bruno, porque eu trabalhei 7 anos na área técnica, né? Como na área de engenharia, desenvolvimento de produtos e tal, e eu percebi que a minha vida não mudava financeira. Eu falo assim, eu sou muito grato pela área técnica, mas eu via nas vendas a possibilidade de dar uma dignidade, de ter filhos, de construir uma vida bacana, de viajar com a esposa, de ter o seu cantinho. O brasileiro, ele quer isso, e, enfim, então eu vi os vendedores conquistando casa, terreno, apartamento, e eu tomei a decisão. E aí eu escutei na primeira reunião, que eu estava participando como vendedor, a primeira reunião, um grande desconto, né, de um que account manager, que eles usam na descrição, que é um gerente chave de contas. Só que assim, o Bruno Chagas vai ser vendedor, pelo amor de Deus, cara chato, cara, não bebe, não fuma, não dá uma marolada, não viaja na maionese, não pega a mulherada, os caras são assim. Então assim, eu agradeço esse rapaz que fez isso, porque ele fez despertar dentro de mim um leão que estava dormindo. Eu estava igual um panacão dormindo. Eu falei, cara, ele está me criticando pelos meus valores. Eu tenho valores, entendeu? Eu tenho os meus princípios. E eu respeito quem quiser fazer da sua vida. Se o cara quiser fazer o que ele quiser, a responsabilidade é dele. Ele é adulto, entendeu? Agora, eu não tenho que transformar para agradar os outros. Eu tenho a minha autenticidade. O Rogério tem a autenticidade. O Rodrigo tem autenticidade. O Manuel tem autenticidade. O Wesley tem autenticidade. Então, assim, não adianta querer transformar as pessoas naquilo que vocês querem. E eu não vou ser esse cara que vou pra balada. Então, assim, o preconceito pelo fato de ser evangélico, e nada contra, porque tem evangélico também que não segue a risca, tá? E o negócio de apologia à igreja, A, B, se o cara é católico e tal. Não, questão de personalidade. Eu gosto de cuidar da minha família, da minha esposa, e construir, né, uma educação para os meus filhos. É isso que eu aprendi. Então não vou sair com você. Se tiver que fechar contrato, com todo o respeito, numa mesa de um lugar impróprio para maiores de 18 anos, eu não vou fechar. Pode rasgar o meu contrato, pode demitir. É o meu posicionamento, é o meu brand, entendeu? Eu sou esse cara em vendas. Só que eu não joguei como céu, ó terra, poxa, o cara falou isso de mim, olha só, que absurdo, eu vou denunciar ele no compliance, sabe aquelas pessoas que é o vitimismo? O vitimismo na sociedade é que predomina, por isso que tem um monte de pobre na Terra, por causa disso, no Brasil. A pobreza ela invade não é questão nem de dinheiro.
para mim, a pobreza, ela é de mentalidade. Porque o cara se entra no, sou coitadinho, fiquei frustrado, o cara falou isso de mim. Eu peguei aquilo como combustível. Eu falei, sabe o que eu pensei? Eu vou ser campeão de vendas. Porque eu vou provar, é o padrão, que eu falo, né? O padrão mental, ele define o seu padrão comportamental, que consequentemente você só terá respeito com seus resultados. É igual o professor Carlos Wizard, todo mundo tem que respeitar e bater continência, que além de ser um cara, assim, extraordinário, humildade, um ser humano que transmite paz. Vocês estiveram junto com ele também, sim. Você está perto dele, há algo de energia espiritual no ar ali. Você sente que não é um cara que é simplesmente um bilionário que está ali, mas um cara que a essência é muito forte, é um cara que foi para a Venezuela, fez um trabalho brilhante, servia as pessoas e acaba contagiando a todos. A grande verdade é essa. Então eu acredito que quando ele falou isso para mim, eu usei a emoção positiva. Desejei o melhor para ele, que Deus abençoasse a vida dele, porque eu sempre falo aqui, agora a resenha, eu tenho que cutucar um pouquinho, senão não tem graça também, né? Já viu a história do crente macumbeiro? Ninguém fala isso, né? Tem que dar uma polêmica, entendeu? O crente macumbeiro, eu gosto de falar isso aí, eu já falei no podcast, é aquele cara que deseja o mal pro próximo. É impressionante. E quem está escutando isso aí, Rogério e Rodrigo, vai entender o que eu estou falando, porque eu sou veterano também. O cara fala assim, ô irmã, você sabe o filho lá da Tereza? Sei. Você acredita? Entrou na empresa tal, largou a mulher e foi embora com outro. Meu Deus. Mas eu não tinha muito comunhão com esse menino, não. Então as pessoas, ao invés de sensibilizar com os outros, de desejar o melhor, de servir a sociedade, é muito fácil usar a crítica para prejudicar para o lado negativo. Por exemplo, se vocês foram pesquisar, em clínicas de reabilitação, os maiores doadores de alimentos, todo mundo acha que é quem? Que são os evangélicos. Inclusive eu sou evangélico, vocês sabem. Só que não são os espíritas. Então é uma sociedade que julga muito os outros, mas não entende quem põe a mão na massa. É muito marketing para não saber o que acontece nos bastidores. Então eu acredito que tudo isso, se a gente leva para o amor, para a esperança, com as obras do Espírito, que está escrito em Gálatas, eu não posso deixar com as obras da carne, como a raiva, o ódio, porque assim, se a pessoa me xingar, eu entendo. Muitas das vezes eu tenho um adulto de 40 anos, mas com problemas psiquiátricos, psicológicos gravíssimos. Às vezes aquela pessoa está num corpo de 40, mas com um drive mental de 5 aninhos. E eu tenho que entender isso aí. Às vezes um cliente, eu vejo que às vezes senhores que infelizmente não é uma conta bancária, tem um problema ali, e eu não sei se fez exame no passado. Aí eu não posso deixar que entre no meu coração, e nem que entre na minha mente, está blindado aqui. Então se a pessoa me xinga, eu entendo a sua posição, eu entendo a sua revolta, mas eu vou resolver essa situação, fique em paz, confie em mim, agora me deixa eu trabalhar, entende? Pode botar para fora. Agora a gente vive muito nessa sociedade que ela é refém de feridas emocionais. Aquela história que a doutora Érica Belon falou, e a gente tem que acreditar isso, a palestra dela, sensacional, que do 0 aos 13 anos são 7 feridas emocionais. Isso é fato. Se a gente for puxar na mente, quantas pessoas de amigos, parentes, clientes nossos que tem isso? Então, assim, eu acho que a forma que você reage é o que vai definir o seu sucesso. No livro foi isso. Eu simplesmente gostei do que ele falou e escrevi o livro. Foi isso. Perfeito. Essa blindagem que você tem aí é muito boa, né, Bruno? E junto com a persistência que você teve na sua trajetória, né? Isso, acredito que foi igual você falou, um combustível para o sucesso, né? A palavra persistência, Rodrigo, que você falou, é uma palavra muito forte. Na área de vendas, o vendedor, caçador, aquele cara que sai para caçar e colocar mistura na mesa para a família, o representante comercial. Eu vou falar para vocês que a gente está no evento, assim, o cara que é chão de fábrica, vendedor, só o fato dele se comunicar nós já sabemos da dor do cara. Porque nós temos dores e benefícios. Então na hora que o cara já começa a se comunicar, fala, esse cara foi vendedor, esse cara foi raiz, esse cara apanhou na vida igual chicote. É igual a história do Flávio Augusto, quando ele conta do inglês, que ele abriu a empresa devendo 20 mil reais,
com 12% do cheque especial. Mas olha que fato curioso, é a persistência que um empresário teve de fazer o quê? De abrir uma escola de inglês em 1995, onde vamos colocar que um público de 5% fala inglês, 95% não fala. Olha o tamanho do mercado que o cara tem na mão. O cara foi um estrategista em 95. Aí ele pega e lança um produto diferenciado. Ao invés de lançar produto para adolescente, lança produto para uma faixa etária de 25 a 45 anos. Um cara de 40 anos não quer sentar com adolescente de 12. É insuportável a comunicação para acertar. São visões diferentes. Então, assim, e o terceiro ponto é venda. Então, eu acho que tudo isso está muito ligado à persistência. Eu fui um cara muito persistente. A primeira venda da minha vida, que está no livro, foi o sorvete. Eu vejo até o Rick Chester que fala, né, que ele entra nas palestras dele com a caixa de isopor. Poxa, eu acho emocionante aquilo que ele faz. Cara, eu aprendi o mundo das vendas, não foi nem na Vurt, que é a empresa que eu trabalho há muitos anos. Foi uma caixa de sorvete. Quando eu enchi a caixa de sorvete, coloquei gelo seco, eu tinha 10 anos de idade, e foi ali que eu entendi o que é persistir. Eu zerei 3 horas com 30 sorvetes e não vendia um sorvete. E no livro está escrito isso aí. Eu falei, cara, não é possível que eu seja tão ruim de não vender um sorvete. O problema é meu. Olha só a mentalidade. Tem alguma coisa, não é culpa dos clientes e tal, e ninguém me contou isso. Você acabou descobrindo. Eu comecei a gritar, sorvete, sorvete cremoso, óleo de sorvete cremoso e tal, e de repente o cara, vê um sorvete. V2, uma obra. V3, criei uma promoção, o cliente deu uma sugestão, escutei a voz do cliente e tal. Vendi uma caixa de sorvete em menos de 40 minutos. Então a questão é que eu não estava sabendo fazer o copyright, né? A carta persuasiva de vendas minha estava fraca. Eu não estava mexendo com as emoções. Sabe aquela questão de espremer a ferida e girar? É assim que hoje o mundo digital trabalha, muito forte nisso. Então eu vendi o sorvete mais rápido, eu tinha facilidade. Colocava aquele gelo seco, fazer aquela fumaça. Essa é para os velhos mesmo, para nós mesmos, né? Porque os novos não vão saber o que é isso não. Gelo seco, saindo fumaça, sorvete envelhecer, vai ter que pesquisar na internet. A geração mais jovem, com todo respeito, vai ter que pesquisar. E fez e desenvolveu o que é um vendedor. Então, a primeira vez que eu tive a chance de ir para comercial, por incrível que pareça, me veio a memória de 10 anos de idade. Sabe aquele versículo bíblico que fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sim. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O passado já ficou. Se tem coisas que aconteceu triste, e os ouvintes que estão participando aqui, talvez você tenha um trauma com um chefe, um líder tóxico, uma pessoa que tem uma comunicação que machuca, e você às vezes é muito elegante, você é uma mulher muito também elegante, mas não deixa contaminar isso não, entendeu? Prepara a mente, coração, alegria, porque ninguém tem que ser uma pessoa entusiasmada. A energia que emana dentro de nós é muito espiritual, ela é muito forte. Quando eu pego algum louco que trabalha comigo, eu simplesmente falo assim: olha, calma, acalma o coração, eu tenho resultado, os clientes é o meu combustível que me impulsiona. E eu falo para vocês de alma, eu saio todos os dias para trabalhar porque eu amo os meus clientes. Eles podem brigar comigo, eles podem até muitas vezes estar chateados com a entrega, porque eu vou errar, eu sou humano. Mas a energia que eu entrego, a forma que eu visto a camisa, porque eu me sinto indireto deles, eu me sinto funcionário desses caras, entendeu? Então faz parte de um fornecimento de vida longa. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Muito bom. História de vida surpreendente, né? Bruno, fala um pouco agora mais na questão técnica. Você começou a tua vida na Viatec, né? De forma profissional, na consultora Viatec, e aí construiu a tua carreira ao longo dos anos até chegar ao momento de hoje na Vurt. Conte um pouco para nós como que foi essa trajetória e como que você conseguiu ser 3 vezes campeão, né, de venda nacional e 11 vezes campeão de vendas na área de construção civil. Qual que é o segredo, para quem está nos assistindo, para nossa audiência, qual é o segredo de você manter uma trajetória tão consolidada e tão fortificada? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu sou muito grato, foi muito bem citado. Consultora Viatec foi, cara, assim, sabe aquela história de um pai, um filho,
do Dr. Pedro Barros, que está vivo, inclusive. Um abraço para ele, da DP Barros, Arquitetura e Construção. Seu filho, Pedro Eduardo Barros, do vulgo Dudu, que é o diretor hoje da construtora DP Barros, Arquitetura e Construção. Patrocinou também o lançamento do meu livro também. Extremamente grato, comprou uma cota bacana, um número bom de livros para presentear os seus funcionários. Uma honra, né? Participar disso. Por quê? Porque eu fui contratado com 14 anos como office boy na DP Barros Arquitetura e Construção. Hoje é DP Barros o nome, mas a antiga é Viatec, extinta Viatec. E na Viatec eu aprendi primeiro a ser office boy, depois eu fui auxiliar de compras, fui comprador, fui fiscal de lubrificação, olha que coisa, fiscal de comboio, aqueles caminhão com sai 40, sai 68, eu saía nas obras fazendo controle de óleo diesel e tal. Então, desde cedo, eu aprendi realmente a me virar. Construtora, quem trabalha com construtora, acaba passando por várias áreas e acaba se desenvolvendo. E aí nasceu o desejo de ser engenheiro civil, que é uma construtora, forma engenheiros, arquitetos, enfim. E eu sou extremamente grato à Viatec, que hoje se chama DP Barros. Por quê? Os caras pagaram 50% de bolsa auxílio da minha faculdade. Os caras não faziam para ninguém. Mas eu sempre falo que tudo é vendas. Eu acho que a minha cara de padre fazia eu vender a minha imagem para o diretor. Porque eu sabia pedir, eu sabia falar, sempre educado, minha mãe sempre me treinou bem. A minha mãe falava assim: filho, toda vez que acabar um serviço, peça mais serviço para o seu patrão. Mas como assim, mãe? Foi no banco, pagou 3 duplicatas. Antigamente nessa moleza de aplicativo que essa geração tem, né, Rogério? Rodrigo, eu quero pagar uma conta agora, eu entro no banco, paguei, acabou. DDA, tem um monte de coisa. Era 25 boletos com cheque. Pegava um cheque de 25 mil, pagava, sei lá, 30 boletos, e a caixa, todo mundo xingava na fila do banco. Sai daí, sai daí. Era assim, era briga. Para quem é das antigas vai se identificar com isso. Quase apanhei em vários bancos. Era aquele office boy que ia cheio de boleto. Só que assim, quando ele falou para mim que ia pagar a faculdade, cara, foram 3 anos maravilhosos. Eu fiz o primeiro ano, o segundo ano de engenharia e o terceiro com auxílio da consultora Viatec. Deus tocou no coração dele. Ele falou para mim. E assim, está escrito no livro isso. Eu acho que essa honraria não é sobre só falar assim: ah, eu sou grato. As pessoas, eu sou grato, clichê. Obrigado por você arrumar um emprego para mim. Cara, assim, é muita honra, eu me senti honrado. E hoje, ter eles como meu cliente, são clientes meus hoje, inclusive. Olha só, fui funcionário, os caras são clientes, patrocinaram meu livro, já deram serviços extras para mim na consultora. Então, assim, é uma dívida de gratidão que eu tenho ao Dudu hoje, que está à frente da consultora. O pai dele também continua, mas ele está mais à frente como testa, né? Então, assim, eu fiquei 7 anos lá. Só que aí eu entrei na VURT. Eu fiz alguns estágios tal, de engenharia, e na VURT, em 2004, quando eu entrei, foi um desafio. Eu queria entrar numa multinacional. O desejo meu era conhecer a Europa, ir para a Espanha e tal, e de fato eu entrei numa multinacional para viajar o oceano, passar do oceano. Eu entrei na área técnica, de uma forma bem resumida, eu fiquei 7 anos na área técnica, só que o salário era o mesmo. O salário era o mesmo. E nas reuniões que eu dava treinamento de vendas, eu sempre treinei equipes de vendas. Todo mundo falava: cara, você está perdendo tempo aqui. Vai para vendas. Vendas você vai estourar. Vendas você vai ganhar dinheiro. Você nasceu para ser vendedor. Você não está nisso. E um diretor me chamou: cara, o que você está fazendo aí, cara, na área técnica? Você vai dar um treinamento, os clientes querem que você volte para lá. Pelo amor de Deus, vai para a área técnica, você vai ganhar mais dinheiro. E eu fui. Foi quando eu tive a decisão em 2010. Eu fui para Portugal, na época, com o antigo presidente que trabalhava conosco, né? E com o antigo líder que eu tinha. E eu falei do desejo na reunião: eu quero ser vendedor. Os caras tomaram um susto, o cara da área técnica. Eu criava produtos, tal, negócio de ficha técnica, ensaio tecnológico, toda aquela coisa. Eu falei: cara, mas a minha vida não muda. Eu acho que eu quero estar nos clientes, vendendo as soluções, criando conexões com pessoas. É o que eu quero. Mas se é o que o cara quer, quando voltar de Portugal para o Brasil, era até a Copa do Mundo de 2010, inclusive, a gente muda o cargo dele. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. De 2011 até 2024, já se passou aí uma temporada boa, 13, 14 anos. E foi a melhor decisão da minha vida. Porque eu escuto muita gente falar assim: ah, Bruno, você tem uma palestra lá, um treinamento, cara, excelente. A minha esposa é vendedora, ela gostou muito. Até eu, que sou de outra área, gostei muito. Isso é uma coisa, se você parar para pensar,
ela se torna um campo enfadonho. Porque todo mundo é vendedor. Até um professor de oratória, ou uma professora de oratória, é vendedor. Ele vende os cursos dele, ele vende a comunicação dele. E às vezes tem gente que nunca fez oratória. É o lobo solitário. Só que a pessoa ela consegue comunicar de uma forma que ela traz o público para a comunicação. Então, assim, uma pessoa na contabilidade vende seu serviço. Uma área fiscal vende seu serviço. A pessoa do financeiro, imagina o financeiro com elegância de comunicação, é difícil, né? Falando assim, nossa, o fluxo de caixa, vamos analisar, não dá para vender dessa forma. Normalmente você já toma uma porrada na boca e perde 17 dentes. As empresas, assim, eles põem os caras brutão, a grande maioria das empresas, as reclamações que chegam, é isso para mim. Eu não suporto a área financeira, mas não é questão de suportar ou não. Eu acho que a comunicação, ela tem que ser treinada nas áreas. Financeira, crédito. Você não pode falar com um adulto, com uma pessoa que tem um cérebro na cabeça, como se fosse um cachorro. Porque a sensação que eu tenho das empresas hoje, me permita me falar assim, ser bem direto, para quem está escutando, tem que ter um crivo de comunicação. Poxa, se eu vou falar com uma pessoa, eu preciso falar com ela de uma forma amável, agradável e firme. Você tem que ser firme. Você é pai do seu filho. Você vai pôr disciplina, vai pôr regra e tem ordens, não tem jeito. Você vai ser amigo nas horas de futebol, na hora de passear, na hora de comer fora, na hora de estudar juntos, fazer as coisas juntos. Mas tem horas que você tem que falar, filho, não é isso, tem que fazer assim. Confia em mim, eu estou aqui para te ajudar. Eu acho que falta muito isso no meio corporativo, aquela questão de dar uma direção para as pessoas. É mais fácil você hoje ter um palco, e eu vejo muito isso nas empresas, e você às vezes ficar jogando indireta. E me assusta hoje, Rogério, e me assusta hoje, Rodrigo, pessoas em empresas variadas no Brasil que eu ando, de mandar indireta para adulto. Gente, a gente precisa ser adulto, homens e mulheres, né? As pessoas às vezes bem sucedido que fica, não, porque o fulano saiu da empresa, o fulano, vocês sabem como que era na gestão dele. Isso é o chamado mau caráter de negócio. Pessoas que falam mal dos outros, ela vai falar mal de você e em algum momento ele vai acabar também revelando quem ele é. Então eu acho assim, tem coisas que não se faz. Eu acho que não é questão do bolso, se você tem dinheiro ou não, é questão de caráter. E uma das coisas que eu falo é o acrônimo do campeão. Você estava na live segunda-feira, Rogério? O Rodrigo estava, os dois? Eu estava. Sim. Tá. Uhum. Eu falei sobre o acrônimo que eu uso, que é muito simples, né? O acróstico é poemas, o acrônimo ele faz como campeão. O C é caráter. O caráter, cara, é uma coisa assim, muito difícil de encontrar hoje. Poderia ser, todos têm caráter. Só que é muito difícil hoje você lidar no mundo dos negócios com isso. Roberto Justo falou um negócio que eu achei excepcional, cara, num podcast. Quem gosta, não gosta dele. Porque tem pessoas que vão gostar de mim, e tem pessoas que vão gostar, e tá tudo certo, faz parte da vida. Mas uma coisa é fato, o mundo, às vezes, você meio que coloca um personagem. Porque se você for você mesmo, em alguns momentos, as pessoas, às vezes, não vão, muitas das vezes, colocar você em círculos e rodas. É bem complicado. Então, assim, a gente vive muito isso de ter essa falta de defender. Por exemplo, o Rogério Facini. Alguém fala mal do Rogério, e eu conheço o Rogério. Você viu o Rogério? KKK. Escuta, eu sou assim. Gosto ou não gosto, eu poderia estar como diretor, como presidente, não importa. Mas, graças a Deus, eu faturo bem. Os meus clientes abençoados compram muito e me geram muito faturamento. E, consequentemente, ganhos bons. Só que assim, o que eu vejo, cara, a pessoa às vezes ela acaba falando mal de um cliente, ela fala mal da concorrência, e eu não entro nesse barco, cara, nessa barca. E aí, qual que é a sua opinião? Aí uma vez eu falei, pô, cara, mas sobre o quê? Política, não vou nem citar nomes aqui, o A ou B? Olha, eu tenho minha opinião formada, mas o direito do voto é meu, entendeu? Eu tenho o direito, isso é uma coisa da Constituição. E eu não trabalho, quem trabalha com essa área, respeito também, é um profissional da área, certo? Ele está ligado à área pública. Agora, por causa disso que o Brasil está nessa situação. Por causa disso, opa, calma lá. Eu sempre gosto de falar o seguinte, por trás de todo falso moralista, há sempre uma insanidade mental. E eu vou mais além aqui com os senhores que são inteligentes. Quando a pessoa fala isso para nós, no mundo corporativo, tem clientes que A e tem clientes que é do partido B.
Eu tenho no meio da construção civil, entendeu? Eu tenho que respeitar as pessoas. Eu sou político no negócio comercial. Eu tenho que respeitar. Tem traumas e psicoses. Agora, por trás de toda uma falsa moralidade, há sempre insanidade mental. E aí ele fala assim, pode pensar, no fundo, somos todos corruptos. Como? No fundo, somos todos corruptos. Ninguém quer falar sobre isso? Então vamos falar. Porque assim, certa vez eu estava conversando com uma pessoa e aí ela tomou a decisão de apresentar uns certificados falsos para conseguir uma bolsa de estudo em uma determinada universidade. Uma pessoa, né, que falou para mim, eu fiz tal processo, tal. Eu falei, então, mas isso é corrupção. Porque a vaga da pessoa, a sua vaga, poderia ser de uma pessoa que de fato tem um salário mínimo. Não, mas não sei o que lá então. Você está vendo como percebe? A gente fala de tudo, de todos, mas não olha para dentro do nosso telhado de vidro, trinca na nossa cabeça. Então eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande, porque o C de caráter é muito forte. O A é atitude. Falta atitude nas pessoas, falta atitude de criar, atitude de ir na favela, de fazer um projeto social, de ensinar o jovem a vender. Isso é uma coisa que toca no meu coração. É a atitude de ensinar as pessoas ou música, ou costurar, ou cozinhar, não importa. O M é a mentalidade. A mentalidade do quê? Ninguém gosta de falar o inglês, nós estamos no Brasil. O mindset, tem gente que fica bravo isso aí, né? Não fala mindset. Mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. Eu sou assim, eu vou morrer assim, Gabriela, não sei o que lá. Agora, quando a pessoa estuda, escuta, ele cresce, ele desenvolve. Se ele lê um livro por mês, que seja um livro por mês, de uma forma bem porca, o cara vai desenvolver como cidadão, mas não é só ler. É o que eu falo, né, meninos? É ler, tem uma pedagogia que chama KOLB. K-O-L-B. Depois vocês podem ver na internet. K-O-L-B. Você lê um capítulo de um livro, fica meio turvo. Então você lê, vai para o campo da imaginação, fica meio turvo, vai para contextualização, o terceiro passo, e depois você aplica. Fala o capítulo para sua esposa, namorada, para o filho. Você fala um capítulo com elegância. Então, assim, essa mentalidade tem que ter. Nas escolas, o brasileiro, ele lê em média de 200 a 230 palavras por minuto. Isso que o cara lê é uma coisa. O europeu, ele lê 5, 6 vezes mais. Então, assim, nós temos deficiência muito grande nessa parte. Só que a gente não pode ficar esperando o governo. O governo não vai vender para nós. É aquela história. Você tem uma loja. Se você tem uma loja que entra 30 clientes, entra 300. Se eu vou colocar tráfego pago, se eu vou trazer modelo para desfilar, não importa, eu tenho que criar movimento. Ninguém vai me ajudar. E aí eu tenho o P, que é a persistência, que eu gostei muito do que o Rodrigo falou. Persistência é o cara que todos os dias levanta e ele vai persistir, ele vai ter energia, ele vai se doar. Chega uma hora que você consegue. Tanto bate, uma hora as coisas começam a acontecer. O E é energia com entusiasmo. Essa energia que Napoleão Hill fala é muito forte. E isso passa para o cliente. De uma forma oculta, em silêncio, os clientes vão te amar. Porque eles veem que mesmo você provado em alguma situação, às vezes você tem um pedido de venda que você colocou e alguém cancelou. Você já ouviu falar no DPV? O DPV, cara, é Departamento de Prevenção contra as Vendas. Tem o Departamento Financeiro da empresa, vocês deram risada, né, do crédito, que faz isso. Não cancela o pedido do cara. Não está dando lucro. Mas, meu irmãozinho, pega o telefone. Você conversou com ele, vocês são amiguinhos de trabalho. Nós estamos perdendo um pedido. Não, eu estou cancelando. Calma, a empresa não é tua. A empresa é do empresário. Nós formamos um time. Nós damos lucro juntos. Vamos entender o processo. Então hoje acho que é muito a questão do massagear o ego, né? Tem gente que é bajulador para o ego. E aí você tem o A de amor. Eu acho que o amor em servir as pessoas é uma coisa muito nobre. Eu tive uma experiência agora de ir na JUCO, Juventude Cívica de Osasco, no mês de março, fazer um treinamento de vendas. Olha que maravilha. Fiz um treinamento para 200 jovens com 15 anos e meio a 16 anos e meio. Processo de vendas na prática. Aquele amor que eu fui, há 29 anos atrás, eu fui um legionário JUCO, com muito orgulho, guarda-mirim, usava o boné na época, tudo. Cara, e assim, quando eu fui ver os depoimentos de alguns alunos, cara, eu não sabia, se eu assistia, eu fiquei muito tocado e emocionado por aquilo. Porque eu acho que a gente tem que servir as pessoas, não só, obrigado, gratidão, no livro tem, né, a minha foto com o guarda-mirim. Só que assim, chegou a hora de honrar esses caras, entendeu?
Se eu tenho um conhecimento que eu posso dar um treinamento, uma palestra, por que não honrar esses jobs, Kate? Eu preciso de um apoio. Eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim. Na minha época eu tive outros cursos, mas se falasse de vendas, eu teria já pegado a visão. E aí o último eu falo que tudo é oração, que a gente fecha esse acrônimo, né? Porque a oração, cara, na minha opinião, respeito todas as religiões, mas eu não consigo fazer nada, sair para trabalhar sem orar com meu filho acorda 5 e pouco da manhã comigo, já tenho o hábito de orar juntos e tal, eu acho que isso é bacana, porque a gente blinda, Senhor, abençoa o meu dia, guarda minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu acho que isso é bacana, os meus clientes, e às vezes a gente não ser tomado por uma energia, uma emoção negativa, porque eu posso ser tomado, eu sou humano, eu falho, eu erro, então todas as vezes eu acho que é importante isso. Muito bom. Que aula, né? Pois é. Nossa, abismado aqui. Ô Bruno, me diz uma coisa, eu tô curioso aqui, querendo te perguntar algo. O seu livro é do 0 ao milhão, certo? Certo. O do Carlos Wizard também, do 0 ao milhão. É uma mera coincidência ou teve algum... Boa pergunta. Excelente pergunta, porque ele gravou no Instagram, o depoimento, né? Ele falou, eu escrevi o livro em 2017, ele escreveu, né? Sim. Do 0 ao milhão. E o Bruno Chagas escreveu o livro do 0 ao milhão através das vendas. Pode observar. Estou imitando o Carlos, ó. O Carlos vai puxar minha orelha, tô brincando. Mas assim, foi uma mera coincidência. Por que eu escrevi do 0 ao milhão? Eu não ligo. Aliás, eu adoro a crítica, cara. Eu amo os haters. Porque assim, foi polêmico esse nome, tá? Quando eu escrevi. Porque assim, e tudo tem que ser, por um lado, estratégico. Porque assim, é a verdade verdadeira. Um cara que é filho de um cobrador de ônibus, com muito orgulho do meu pai. Meu pai é cobrador de ônibus até hoje. Meu pai tem 66 anos. É um cara extremamente trabalhador. Um cara que eu aprendi muito com ele. E eu sou extremamente grato pelas dicas que ele me deu. Porque às vezes a pessoa não te dá dinheiro. Não te dá um tênis de marca. Não tem uma escolinha de futebol para te pagar. Mas ele te deu Mas caráter, ele te dá o principal. Te dá uma frase. Te dá uma palavra. Meu filho, ande com pessoas intelectualmente igual a você. Você vai vencer. É isso que eu preciso. Meu pai me deu o principal. Me deu educação, me deu comida e me deu roupa. Tá bom, no teto. Tá ótimo. Agora eu vejo muita gente... o fulano, o pai da amiga deu um carro. Nossa, sério mesmo? Você vai fazer comparação mesmo, ficar se comparando com os outros? A questão é sua. Quem é pobre é você. Seus pais, eles são humildes, simples. Agora, continuar a pobreza, meu amigo, aí é você que vai virar essa chave aí da tua vida, entendeu? Porque qual que é a frase mestra de escola pública? Eles falam assim, meu pai não tem condições. Eu sempre repudio essa frase, cara. Também. Eu era criança, eu ficava louco com isso. Chegava na escola, e aí, cara, quando você crescer, você vai ser o quê? Eu não sei, eu tenho vontade de ser médico, mas meu pai não tem condições financeiras. Não sei o que lá. Essa frase é a frase do derrotado. Sabe o analgésico do derrotado e fracassado? É isso aí. Vai falar que não tem dinheiro. Tudo bem, não tem dinheiro, mas vai trabalhar, vai estudar, vai suar, vai correr, vai network, vai para trás, vai para frente. Esquece, joga para trás as coisas ruins. Agora, do 0 ao milhão, por que eu escrevi o livro? Porque eu comecei um setor, e isso eu posso falar com toda autoridade, na empresa Vurt que eu trabalho, onde não faturava nada no meu setor. Então eu tive o desafio de pegar a pastinha de vendedor, tirar o meu pandeiro da cadeira, do suco de laranja, chocolatinho que o tio passava, e falar assim, eu vou visitar as construtoras lá na obra. Então eu bato na porta, eu crio rapport com o porteiro, eu crio rapport com o mestre de obra, eu crio rapport com o engenheiro. O engenheiro muitas vezes não tem nem tempo de olhar na minha cara, mas o time engajado tem que estar na comunicação. A forma que você chega no porteiro de obra, tem cara que vai com a cara de concha e fala, por favor, eu vim aqui visitar a obra. Quem você é? Eu sou consultor de vendas. Meu amigo, toma vergonha na sua cara. Eu sou consultor técnico. Meu, o cara não quer saber se você é engenheiro, se você estudou em Harvard, se você jogou no Real Madrid, ele quer saber quem é você. Você é quem está na obra do cara. E a função do cara é cara crachá. Eu sempre faço uma amizade com o porteiro. Olha o insight, cara. Uma canetinha que eu tenho às vezes já no que eu compro, kit de caneta. A empresa não investe não, tá? Sou eu que invisto. Dou a caneta pro cara, aí o cara fala, poxa, cara,
olha, tem um mestre que ele fica até o horário, fala com ele aqui nesse número aqui, pode falar que eu passei e tal. Como você foi muito educado, olha só, cara, como você foi muito educado, me tratou bem, Acesso, eu gostei de você, cara. Então, poxa, o código. custa, cara, fazer isso. É difícil, precisa ser inteligente, estudar em Harvard. É igual assim, eu com os treinamentos de vendas que eu dou, e vocês perceberam lá no Carlos Wizard, né? Eu falei assim, o importante não é a minha história, né? O que eu tenho, tal. Claro, o livro está aqui, vocês vão ganhar o livro. Óbvio que quem lê o livro vai entender de onde eu saí. Só que o mais importante é vocês levar algum conteúdo, né, para a cidade de vocês. Vocês são importantes. Eu não quero saber se eu sou empresa. Vamos supor que tivesse 20 empresas, 10 empresas, por dar um treinamento. Isso não é importante para as pessoas que estão ali. Com todo respeito. Ah, eu morei não sei da onde, eu passei fome. Cara, eu às vezes eu tenho uma coisa comigo, a história triste, às vezes que você passou, o livro me libertou. Por quê? Quando eu escrevi o livro, eu deixei muita coisa no passado, foi libertador. Eu vivo o quê? Do presente e do futuro. Eu só tenho coisas boas para falar dos meus pais. Então, você tem que liberar perdão, se libertar dessas coisas. Tem muita gente que não prospera, pode estar rico, pode estar numa Porsche. Já fui em mansões em várias cidades, o cara chegar assim numa resenha e falar, Bruno, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, mas eu não sou feliz, cara. Porque meu pai, briguei com ele há 20 anos, falou, cara, tá esperando o quê? Se liberta disso, pega o telefone, liga pro seu pai, cara. Ele vai morrer, bicho. Como assim? Vai morrer? Liga pra ele, cara, pelo amor de Deus. Imagina um caixão na sua frente agora, você botando a mão ele gelado. Para com isso, olha o meu pai. Uma vez eu fui numa palestra, cara, um cara me agarrou no pescoço, Rogério, Rodrigo. E aí tinha aquele momento de fazer um desbloqueio. Aí a palestrante mandou um ficar de frente pro outro. O cara me abraçou e começou a gritar. Falou assim, meu pai, eu te perdoo, porque você brigou comigo que eu roubei o dinheiro para comprar um doce. O cara começou um negócio assim, sabe? E, cara, eu fiquei olhando assim pro cara, o cara começou a gritar e quase me quebrou no meio. Tanto que ele me abraçou assim, mas ele falando pra mim. E assim, não é minha função, eu tava lá como ouvinte, como participante da palestra. Eu acho que muita coisa tem que ser liberada. Por que eu falo isso? Muita coisa que a pessoa vem do passado e traz para a vida adulta e não se liberta. Isso que é o pior. E eu comecei o setor do zero. Eu tenho o maior orgulho de falar isso, Rodrigo. Por quê? Pensa você você me dá uma pasta, eu tenho que vender, vamos supor que eu tenho que vender um podcast para empresários, um exemplo. E de repente, o setor, sei lá, do Bruno, não vende nada, porque o Bruno está começando. Aí fala, não quero, eu vou te dar nenhum cliente. Se vira. Isso me estimula. Ah, meu amigo, isso é a coisa mais gostosa do vendedor. Isso é vendedor homem, velho. Isso é vendedor que desafio. É o desafio, né? É o desafio. Fala, como é que é? Você não acredita que eu vou vender? Nada, pode deixar. Aí você começa, cara. Então, hoje eu saí de um faturamento zero e faturo milhões de reais de faturamento por ano. Então, isso pra mim é o primeiro storytelling que tenho. E aí eu sempre falo que, graças a Deus, por intermédio das vendas, eu tenho um pequeno patrimônio que já posso, com o leão declarado, já está no livro, né? Então, são os dois sentidos, profissional e pessoal. Por isso que o livro é do 0 a 1 milhão, de um campeão de vendas, com muito orgulho. Parabéns. Parabéns. Então é isso, pessoal. Quem não conhece a história do Bruno, aqui, do 0 ao milhão, um livro maravilhoso, onde ele conta a sua história, a sua trajetória e todos os desafios que ele encontrou no caminho até chegar aos dias de hoje. Para a gente finalizar, Bruno, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele vendedor que está iniciando a carreira agora, para aquele menino que sonha em ser um milionário em algum dia, ou para aquele senhor de 50 anos que está na luta todos os dias, debaixo do sol e de chuva, procurando ter uma vida melhor. Que mensagem você poderia deixar para essa pessoa? Eu diria o seguinte, tanto para o jovem quanto para o homem experiente. Eterno aprendiz. Eu sou um eterno aprendiz e tanto o jovem quanto o veterano também é um eterno aprendiz. Agora, o principal ponto que muda um menino de um homem, um profissional de performance, é a mentalidade. O que é isso? É não se contaminar pelos ataques, tanto da liderança, você vai ser confrontado. Então você tem que blindar a sua gestão das emoções, não vai para o confronto com o seu chefe.
Vai por mim, anota isso aí. Não confronta, usa amortecedor. Eu respeito o senhor, é verdade, mas olha, por esse ponto, o senhor não acha que é isso? Nunca vai, eu discordo, senhor, cuidado, não seja menino, porque aí você vai fechar portas e automaticamente vai criar um clima de estabilidade, porque vendas é técnica, e vendas é a única profissão para o jovem que está começando, para o cara que está com 50 anos, que ainda não escalou alguns números, é a única possibilidade que ele tem de ganhar 20, 30, 50, 100, 200, 300, 1 milhão, não importa os números que ele vai ganhar em dígitos, mas é a profissão que faz um cara sair da favela, como vários exemplos positivos que a gente viu nos eventos que a gente tem participado, e conquistar o quê? Conquistar o mundo, conquistar o Brasil. Primeiro o Brasil, que é um país maravilhoso, que é o nosso país, que a gente ama e tem tanto orgulho. Mas acredite, no seu potencial, primeiro em Deus, que é o Criador de tudo, depois no seu potencial, e eu sempre falo que é uma tríade de sucesso. Deus, família e o propósito. O propósito, arruma um propósito. Arruma uma sarna para se coçar. Porque o que é o propósito? Quanto mais número de pessoas que você ajudar, não importa se é uma, se é duas, mas aquilo que você fizer para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu redor, que são humildes, que são simples, os olhos de Deus estão voltados na sua cabeça. E onde você tocar, você vai prosperar magicamente, porque todo aquele que serve as pessoas vai se levantar inveja. Pode ficar preparado, o nego vai te atacar, mas não entra no confronto, não discute, guarda o seu coração. O mais importante é aquilo que Deus está vendo que você está fazendo. Aquele que ajuda os pequenininhos do Senhor prospera, vai prosperar eternamente, ele nunca vai parar de crescer. Você pega os exemplos dos grandes empresários, das mentes brilhantes, quanto mais eles ajudam as pessoas, quanto mais eles participam dos projetos, mais Deus abençoa. Então eu falo para você, pega essa profissão de vendas, não é aquele cara que foi reprovado no vestibular, fala, eu vou ser vendedor, eu tenho vergonha. Tenho orgulho de falar, eu não sou engenheiro, é uma mera formação acadêmica que eu aprendi. Eu sou vendedor, eu amo a profissão, tem que bater no peito, porque vendas é o que move esse país, é o combustível que queima dentro, é o cara que às vezes, com 22 anos, pode ganhar 15 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, é o senhor que às vezes nunca estourou em vendas, mas se ele entender que venda é técnica, que venda é processo, que venda é entusiasmo, que venda é mentalidade, a glória de Deus está aí, sucesso. Eu tava pensando aqui na questão o Carlos Wizard comentou inclusive lá no curso que nós participamos lá em Campinas, né? Brasil do Bem, né? Isso, do Brasil do Bem, com relação ali à multiplicação, né? É exatamente o que você vem falando aqui, né? Os dons espirituais, a questão de você pedir, né, a Deus, ele te dá o dom, você tem que desenvolver ele, você entendeu? E daí, nesse momento, se você não usa, você, né, passa para você, porque Deus quer que aquilo aconteça, né? Transbordo, né? Transbordar, né? Eu não sei se você tem esse pensamento também, Bruno, mas... Sensacional. Sensacional. Eu penso nessa mesma linha, transbordar na vida das pessoas, porque aquilo que Deus coloca no coração, cada um de nós, Deus deu uma ferramenta, 2, 3, nós temos os talentos. Talentos são colocados para cada ser humano, e uns são treináveis, vai desenvolvendo. Aquela questão da oração. Se o camarada ele ora todos os dias, uma coisa é você orar 5 minutos, outra coisa é você orar 2 horas no monte. Uma coisa é o cara orar 1 minuto, outra coisa é o cara ficar uma noite virada. O cara, ele começa a tocar a glória. Se o cara é empresário, ele começa a tocar. Os grandes empresários desse país, você pode observar que em algum momento, quando o negócio estava quebrando, falindo, então faliu, isso não é uma vergonha, não é nada, isso é honra, porque a questão é assim, se você perdeu a sua casa, é bênção disfarçada. Eu gosto muito dessa expressão. Se você perdeu até um relacionamento, por alguma questão, é bênção disfarçada. Agora, a forma que você transborda na vida dos outros, a forma que você encara, é o que vai definir o seu sucesso. Sim. Deus entra com poder, você começa a ajudar as pessoas,
E eu sempre falo isso, você vê, eu vou dividir com vocês aqui uma vitória. Eu dei o treinamento lá para os meninos, certo? Lá de uma forma de coração, doei vários livros, tal. Jamais eu vou cobrar um centavo, mesmo querendo pagar para mim, de um lugar que me formou. Entendeu? Isso eu falo que é caráter. Que é isso? Eu não quero cachê, não quero dinheiro, não quero nada. Eu quero doar. Quero doar minha mão de obra. Se vocês quiserem que todo mês eu estaria aqui, é minha missão honrá-los, né, como instituição. Agora, isso aí não são todos. Essa essência que é tocada no coração é para poucos. Mas eu falei para o meu cameraman, falei assim, briguei com ele. Ele falou, Bruno, mas não teve nenhum custo, você pagou a equipe aqui, né? Foto, filmagem e tal, e você não recebeu nada. A gente percebeu, estava comentando aqui com os meninos e tal. Por que isso, né? Foi porque o transbordo, cara. Você tem que pensar nisso. Não é só o dinheiro, irmão. É a forma que você está honrando essas pessoas. Mas eu vou te contar um segredinho, que talvez, né, você vai dar risada. Fica tranquilo, com um contrato, essa semana Deus enviará. E não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou bonzinho, não. É o poder de Deus, ele é justo. Sim. Eu fechei um contrato, cara, de 1 ano. De uma mentoria online, uma equipe de uma empresa, numa determinada empresa, que eu não posso citar, né, por causa do contrato e tal. Mas por quê? Porque é aquela questão que eu falo, quando eu falo, fica tranquilo, se você prejudicar alguém, destratar alguém, pode fazer o que você quiser, você pode dar um palco, humilhar um funcionário, pode falar o que você quiser, pode fazer, fica tranquilo. Não esquenta não, que Jesus manda conta pra você, viu? Fica tranquilão, fica sossegado que ele manda. Eu tenho a medo do poder de Deus, eu não tenho medo de homem nenhum, Rogério. Não tenho medo de homem nenhum, Rodrigo, nunca tive. O antimedo em mim já está instalado há muito tempo. Eu sempre falo, se o mundo corporativo não quer seguir com você, e você é um cara que tem os seus princípios, ok. Só que eu acho assim, que a gente tem que tomar um cuidado com o universo. Tudo aquilo que você faz, o transbordo que você faz na vida dos demais, por que eu gosto do Carlos Wizard? Porque eu li a história do cara, entendeu? Eu acho assim que... E atraiu, você acredita que atraiu, cara? Eu fui indicado para ele, e falo isso abertamente, e, poxa, sensacional. Eu falo, meu, esse cara é diferente. E a gente não gosta de bajular e adular ninguém, nunca foi meu perfil. Às vezes já rejeitei alguns cargos de alto escalão na empresa, porque é uma coisa curiosa, cara. Vendas eu respiro, tá dentro de mim. Se você falar para mim, você prefere um cargo de diretor agora, já fui chamado para outras empresas, só se for empresa 100% minha, porque agora eu tenho meu negócio que se inicia gradativamente em transição. Só que assim, o que me toca o coração é ajudar o ser humano. É ensinar os meninos a vender, é ensinar os vendedores a se desenvolver, é ensinar o empresário a ter uma mentalidade bacana, e ter uma coisa de multiplicar. Eu acho que isso é muito forte. E o que eu falei pra vocês, assim, às vezes, tem uma história, cara, eu sou bom pra contar história, viu? Pra fechar, cara, teve um negócio que foi muito bacana. Eu tava uma vez no Farol, e eu não sei, cara, tem umas coisas que é da minha pessoa isso aí, não sei explicar, isso não é técnico, não é nada, é o coração. Eu vi um senhor vendendo pano de prato. Cara, eu vi aquele senhor tal, com entusiasmo. Falei, cara, olha o entusiasmo do cara. Pô, a gente aprende, né, cara, num farol de trânsito, eu sou muito observador. Aí eu falei, quanto que tá ali e tal, X, tal, aquele entusiasmo e tal, tadinho. E aí, no meu coração, Deus falou assim, compra dele o material dele. Lógico, fiz uma contraproposta, para ele foi interessante, de lucro. Eu falo, pego esses panos de prato e saio doando para todo mundo. E o que eu vou fazer com pano de prato, eu vou decidir. Aí o cara que estava trabalhando comigo, ele falou, meu, esse cara realmente, ele é meio maluco, o vendedor, né? Porque não entendeu o que aconteceu. Você não entendeu o que aconteceu? Eu vou dizer o seguinte, talvez você está vendo técnica de processo de venda, perguntas abertas, confronto, explosão, tudo isso aí são coisas das vendas, que fazem parte do cotidiano. Agora, existe uma coisa que é poderosa, uma senha. Quando você ajuda alguma pessoa, em qualquer situação precária que seja, às vezes a pessoa, não que ele está numa situação precária vendendo, é um trabalho honroso, mas quando Deus toca no coração, você honra o trabalho do cara, é 10x na sua cabeça. Pode ficar tranquilo. É 10, se você pegar uma pizza, meu, e levar debaixo de uma ponte, sem fazer corneta e tal, pode levar um pastel agora, pega o carro aqui, eu falo pro meu filho, cara, tem que fazer negócio maluco. Deus, ele entra nas coisas que você não imagina. Você faz o negócio, aí no final do dia, entrou um pedido de 48 mil reais para mim.
É porque eu sou bom? Não. É porque eu sou bom vendedor? Não. As pessoas não entendem isso. É o poder que existe da energia de Deus, é divino, cara. Onde o cara toca, magicamente prosperará. É terra abençoada. Então, onde põe a mão, cresce, dá fruto. Então, eu acredito que, eu não me considero um bom vendedor. Eu falo com os clientes que são generosos, compro meus produtos e ainda me indico para vários. É o grande sucesso que eu falo da minha vida. Uau, que incrível. Bruno Chagas, muito obrigado pelo espaço que a gente teve hoje, pela sua agenda. Sei que é uma agenda muito concorrida, por você ter aberto aí uma horinha do seu tempo, né, dedicado ao nosso primeiro episódio do podcast do Cellcast. Rogério, posso fazer só mais um? Última pergunta, que estamos com o tempo estouradaço. Aqui no livro, né, do Bruno Chagas, tem uma página que eu separei que cabe bem o que você está falando, tá, Bruno? Olha aqui, eu vou ler aqui para todos nós. Antes de sair de casa, diga a Deus como Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Uau. É forte. Você viu que foi muito, assim, um livro meu. Muito forte. É um livro simples, não tem nada técnico. Eu falo técnico no sentido de aquele livro que começa com a comunicação adulta. Ele é um livro com criança de 8 anos, o Rogério leu inteiro, né? O Rodrigo acho que está lendo e tal. Você percebe que ele tem uma leitura leve, uma criança de 8 anos consegue ler. Então, assim, eu acredito que skin in the game, você tem que pregar e fazer aquilo que no palco que você faz no chão. Esse é o Bruno Chagas, um cara simples. Quero que a galera que vai assistir aqui me sigam nas redes sociais também, né? No Instagram, Palestrante Bruno Chagas. Instagram, Palestrante Bruno Chagas. Tenho também o TikTok também lá, rede social. YouTube também tem meu canal, um canal que está iniciando tudo, mas me segue lá, tiver alguma dúvida, até para treinamento, palestra. Fale do site também, Bruno, do site. Meu site, boa. Meu site ele é bem simples, é palestrantebrunochagas.com.br. Ficou muito bem feito, inclusive o menino que fez o site ficou excelente, um profissional, Iago Angelini. Eu sou um cara que eu sempre gosto de dar mérito para as pessoas. Quem trabalha comigo sabe disso, eu não faço nada sozinho. O Bruno Chagas, poxa, o campeão de vendas, cara. Na verdade, as pessoas que trabalharam comigo me deram a oportunidade de a gente junto conseguir esse resultado. Claro, teve o mérito de conquistar clientes, tal, de todo o processo. Mas sem logística eu não sou ninguém, sem transporte não sou ninguém, sem crédito não sou ninguém, sem o financeiro não sou ninguém. Então acho que eu divido os méritos a toda a equipe e a minha gratidão eterna para a empresa que me projetou, que é a Vurt do Brasil, a empresa que eu amo, que eu visto a camisa, é a minha segunda pele, tenho uma ligação, um laço muito forte com ela e eu sou extremamente grato por todos, para não citar nenhum nome, mas às vezes tem pessoas que não gostam de citar o nome, mas eu cito a todas as empresas porque isso faz parte do meu caráter e eu não vou negar as minhas raízes. Eu sou extremamente grato. E a Vurt, eu sempre falo que a Vurt precisa de treinamento e tal, é uma empresa que também eu não consigo cobrar. Por quê? Porque a Vurt, as pessoas que estão ligadas, que me ajudaram muito, é uma honraria, entendeu? É questão de honrar os caras. Então, assim, é diferente. Honrar é isso aí. Tem empresários que, claro, tem que cobrar o meu trabalho, mas tem empresas que ela é pro coração, é eterna. Muito bem. Então, Bruno Chagas, do 0 ao 1 milhão. Com isso, a gente vai finalizando nosso podcast, nesse primeiro episódio, com esse conteúdo riquíssimo, onde o Bruno pôde falar um pouco da história dele e de todo o processo de vendas, né, e de conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos. Siga-nos nas nossas mídias sociais, @cellconsulting, que lá a gente vai estar exposto o nosso podcast. Obrigado aí, Rogério, pelo convite, Bruno, por ter participado aqui junto com a gente. Foi muito bom, conteúdo de muita qualidade, essa experiência aí de vida do Bruno Chagas. Fiquei muito grato aí por ter participado, tá bom? E se Obrigado você também por assistir. Espero ter contribuído também com todos. E até a próxima. Grande abraço e até a próxima.